Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de geografia hoje a gente vai aprender quais são os elementos naturais e culturais dos indígenas. Bom, na última aula a gente aprendeu que os indígenas eles não são iguais, né? Tem indígena que fala línguas diferentes, tanto é que a gente viu que os indígenas eles são separados por troncos linguísticos, porque eles não falam a mesma língua. A gente aprendeu, né, que existe muitos indígenas ainda nas reservas, indígenas que são amparados pela FUNAI. E hoje a gente vai entender que nem todas as aldeias indígenas vai ser igual, vai ter a mesma forma. Para fazer as ocas, os indígenas precisam de materiais que estão na natureza, né, que são encontrados na natureza, que é o ambiente onde eles vivem. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, né? Madeira e folha. Mas essa madeira e essa folha vai ser diferente, porque nem sempre esses materiais, essa madeira, essa folha, cordas que foram encontradas em um determinado local, vai existir em outro local. Então aqui a gente pode ver, olha, a diferença dessas aldeias, né, dessas ocas. A gente vê uma diferença de materiais utilizados, de formato, né? Agora tem uma coisa que os indígenas têm em comum. Normalmente eles escolhem madeiras mais resistentes que duram mais tempos, né? Mais tempo para fazer a estrutura da casa deles. Então, dependendo da estrutura de onde, né, serão usadas, as madeiras vão ser maiores ou menores. Assim, na verdade, a cultura do indígena vai interferir na construção da sua casa. E é por isso que as ocas são diferentes umas das outras, porque depende da cultura dos indígenas daquela localidade. E uma curiosidade, a oca não dura muito tempo, tá? A casa do indígena não dura mais tempo que a vida deles, né? E aí é que a gente pode ver o exemplo de uma oca. Eles não precisam realmente de uma casa que dure muito tempo, porque em geral eles vão para outro local quando a coleta da região onde eles estão acaba. Então, nesse caso, eles estão ali enquanto o solo está fértil para a agricultura, né? Tem peixes à vontade para a pesca, tem frutas, mas quando essa coleta já começa a ficar fraca, eles vão para outro lugar. Então, por isso eles não fazem, né, casas que tenham uma boa durabilidade, que dure muito tempo. E muitas vezes também é porque eles não conhecem, né, cimento, eles não conhecem materiais de construção, como ferro também. Então, eles vão construir a casa com os materiais que tem ali na natureza e que acaba, né, com mais rapidez do que o cimento e o ferro. A gente pode ver aqui nessa oca da imagem os diferentes tipos de trama, né, de amarração que eles fazem para construir essa casa. Não tem cimento, não tem ferro, é tudo material da natureza mesmo. Gente, os indígenas, eles veem ali a natureza, o ambiente onde eles vivem, como a sua moradia, né? Eles não veem só a oca como a moradia deles, né? Nesse caso, eles veem a oca como se fosse só o quarto, o local de dormir. E toda a natureza é como se fosse a casa deles. Assim, olha, algumas aldeias já conhecem materiais de construção, né? Já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ó. Algumas aldeias já é possível, a gente já pode ver construções de alvenarias, né? Eles já conhecem esses materiais mais atualizados aqui da nossa sociedade. Dizem que esse modo de construir do indígena faz com que eles percam um pouco a sua identidade. Mas é preciso aprender a respeitar o modo de vida de qualquer grupo social, né? E não existe um modo correto e um modo errado de viver. O que existe é o modo de cada grupo. O seu modo de viver não é o certo e o do outro é errado. Cada um tem o seu modo, tá? Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Então, por isso, né, eles sempre vivem próximo a algum rio. Tem uma outra curiosidade.
Em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura, tá? E aí os indígenas, eles utilizavam uma técnica chamada agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimam uma parte da floresta para poder plantar ali. Quando a terra ficava um pouco fértil ou fraca, eles se mudam de local e vai com a sua aldeia para um outro lugar onde a terra vai ser, né, onde a terra ela vai ser fértil para o plantio. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, um pouco de como funciona essa agricultura de coivara. Bom, turma, o assunto é esse, espero que tenham entendido. Guardo vocês na próxima aula. Um beijo.